Pessoal, continuando a nossa série de estudo dos bugs do Bitcoin, hoje nós temos um bug absolutamente importante. Esse é a maior exploração que já foi feita na rede Bitcoin, é o chamado Inflation Bug, o bug da inflação de 2010. Uma pessoa conseguiu, atacando o Bitcoin, criar 184 bilhões de Bitcoins em uma transação. Vocês sabem, né, que o limite de Bitcoins programado no código é 21 milhões, não poderiam haver nunca mais do que 21 milhões de Bitcoins. Além, lógico que não deveria haver uma maneira da pessoa criar Bitcoins do nada, né? Um atacante conseguiu não apenas criar Bitcoins do nada, como conseguiu criar 184 bilhões de Bitcoins com uma única transação. Vamos entender o que aconteceu aqui, realmente é uma coisa assustadora, tá? Esse bug é o bug CVE 2010-5139, é o terceiro da lista aqui que tem no CVE, e o que ele fala basicamente é que justamente um integer overflow, na verdade poderia ser um underflow, porque na verdade é negativo, não integer underflow negativo, permite que atacantes remotos contornem restrições econômicas e criem quantos bitcoins quiserem com uma transação Bitcoin maliciosa, alterada, né? E esse aqui é um dos raríssimos casos em que houve exploração. Alguém foi lá e fez isso. E aí a equipe do Bitcoin foi lá e resolveu, conseguiu resolver tanto no código como reverter essa transação. Vamos entender como é que isso aconteceu, porque isso também dá uma boa garantia de como é que seria o caso de, vamos dizer, né? Esse erro aconteceu lá no início, em 2010, tinham poucas pessoas na rede, pouca gente ainda usava Bitcoin. Mas aquele negócio, nenhum software está livre de falhas. Pode acontecer de novo hoje. Como é que seria corrigido esse tipo de coisa hoje? Vamos supor que alguém consiga achar um bug que efetivamente dobre as regras do Bitcoin e crie Bitcoins do nada e coisa e tal. Como isso seria resolvido hoje? Vamos entender então. Primeiro, entender exatamente qual foi a história do bug, né? O que aconteceu no dia 10 de agosto. Foi no dia 10 de agosto? Deixa eu ver aqui. 15 de agosto de 2010, às 6 horas da tarde, né? Foi quando aconteceu, quando eles detectaram esse problema. Aconteceu nesse dia 15 de agosto, um pouco mais cedo, o bug, o ataque em si. Um atacante mandou uma transação. O que acontece? Uma transação Bitcoin, ela pode ter uma taxa de transação. Vamos entender o que é a taxa de transação. Cada bloco minerado, vocês lembram, para minerar um bloco no Bitcoin, o minerador tem que resolver uma charada matemática bastante complexa, né? Calcular o hash, coisa e tal, e chegar num número com um determinado número de zeros na frente. Então é um problema matemático muito sério. O pessoal compra aquele monte de ASICs para conseguir resolver essa charada e assim minerar o bloco, né? Quando ele consegue minerar o bloco, ele ganha como recompensa um valor pré-definido de bitcoins. Isso está definido no código, né? Começou lá atrás, quando o Bitcoin foi lançado, em 50 bitcoins por bloco. Então, se o minerador conseguisse resolver um bloco, conseguisse resolver essa charada matemática, ele ganhava 50 bitcoins. Então, era uma boa grana e coisa e tal. Mas a cada mais ou menos 4 anos, né, a cada um número específico de blocos, isso diminui. Isso dá a cada 4 anos, mais ou menos. Né? Você for ver, são chamados halvings do Bitcoin, né? Então, quando ele começou, ele foi lançado no dia 3 de janeiro de 2009, valia 50 bitcoins a recompensa para quem minerasse o Bitcoin. O primeiro halving aconteceu no dia 28 de novembro de 2012, passou a ser 25 bitcoins por recompensa, que aqui ele está mostrando a porcentagem, né, dos bitcoins minerados, não a recompensa que é dada para eles, né? Mas enfim, caiu pela metade, começou 50 bitcoins, caiu para 25 bitcoins no dia 28 de novembro. O segundo halving aconteceu no dia 9 de julho de 2016, caiu para 12,5 bitcoins por bloco minerado. E o último aconteceu aqui, está falando esperado em maio de 2020, porque esse aqui está atrasado, tá? Na verdade já aconteceu no dia 11 de maio de 2020, o terceiro halving do Bitcoin, de forma que agora um bloco minerado vale 6,75 ou 6,25 para quem minerou aquele bloco. Ainda é uma boa grana, 6 bitcoins dá um bom dinheiro. Então essa é a recompensa que o minerador ganha, né? Em 2024, em algum momento de 2024, a gente vai ter o halving, um novo halving. Então isso vai cair de 6,25
para 3,125 e assim vai diminuindo toda a vida até em algum ano, lá em 2100 e alguma coisa, vai ter 0 de recompensa, não vai ter nenhuma recompensa para o minerador que fizer a transação, que resolveu o problema matemático que é a mineração. Aí você pode falar, poxa, mas então não vai funcionar, ninguém vai querer minerar, por que você vai querer minerar, gastar energia elétrica, se você não vai ganhar nada, né? Pois é, a ideia é justamente que isso vai ser substituído pela taxa de transação. No início, como pouca gente usava o Bitcoin, a taxa de transação era sempre 0. Quando você mandava uma quantia, você não precisava botar nada de taxa de transação. Agora, à medida que vai caindo a recompensa para os mineradores e mais gente vai usando a plataforma, começa a ser necessária uma taxa de transação. Veja, essa taxa de transação ela é voluntária, tá? Quando você vai mandar uma transação, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Esse aqui é o nodo que eu criei aqui, vocês lembram, né? Eu botei poucos dias atrás, ó, já está faltando só 1 ano e 48 semanas de transações para ele baixar. Daqui a pouquinho ele já vai estar com o nodo completo aqui, né? Se eu fosse mandar alguma grana aqui, eu vou botar um endereço Bitcoin aqui, posso botar um label, que é só uma identificação para mim mesmo, para eu saber sobre o que eu estou mandando esse Bitcoin. E né, posso botar aqui o endereço Bitcoin, botar alguma observação aqui, digo quantos Bitcoins eu quero mandar, 348 Bitcoins, e aqui eu posso escolher a taxa de transação. Eu posso botar nada, eu posso dizer que eu não quero nada, 0 de taxa de transação. Pronto, não tem problema nenhum, né? Agora, eu posso também botar um valor. E qual é a questão aqui? Os mineradores, quando eles vão minerar um bloco, eles escolhem as transações com as taxas mais altas. Porque, lembra, eles vão ganhar essas taxas. Então é interesse do minerador pegar as transações com taxas mais altas para minerar primeiro. Então o que acontece no blockchain aqui, né? Repara que tem as transações aqui que vão compensar em 10 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos. Por que tem essa distinção? Essas aqui são as transações com valor de taxa de transação mais alto. Então são as transações que os mineradores querem pegar primeiro, porque vai dar mais dinheiro para eles. E aí, do ponto de vista da pessoa que está mandando dinheiro, você também fica livre. Se você, não quero, essa coisa não é importante, eu vou botar uma taxa muito baixinha, né? Ou pode botar até 0, você pode dizer, não quero botar taxa de transação nenhuma. Uma hora pode ser que compense a sua transação, mas vai demorar, porque lembra, sempre que entrar uma transação com um valor maior, a sua transação vai ficando para trás. Né? Não é interesse do minerador minerar uma transação, incluir uma transação no bloco, se ela tem um valor muito baixo. Ele tem um limite de transações que ele pode colocar no mesmo bloco, ele não pode colocar todas as transações no mesmo bloco, ele só pode botar algumas. Então, no que ele tem que escolher as transações que ele vai botar ali, ele vai escolher aquelas que têm o valor de transação, a taxa de transação mais alta, né? Inclusive, no próprio programa aqui, ele permite que você use recomendado aqui. Ainda não está ok, porque justamente porque ele não baixou todas as transações. Ele precisa baixar tudo para ele poder dizer qual é a recomendada, né? E na recomendação aqui, você diz qual é o target, ou seja, você quer uma coisa muito rápida para provar em 20 minutos, então ele vai botar uma taxa de transação lá em cima. Não faço tanta questão assim, essa transação não é nada importante, pode confirmar em 1 dia. Então ele vai botar uma taxa de transação mais baixa, porque vai levar mais tempo para confirmar isso daí, né? Ele pega esses valores justamente dos últimos blocos que foram minerados. Por isso que ele precisa estar com isso daqui até o final para poder ele fazer essa conta da recomendação, né? Aqui eu não consigo mandar, lógico, porque eu não tenho dinheiro nessa carteira, não tenho nada, acabei de criar ela aqui, 0 bitcoins, então evidentemente eu não consigo mandar nada para ninguém. Mas essa aqui é a taxa de transação. Pois bem, o que acontece nesse caso, né? Isso gera um bloco lá na transação, né? Quando o minerador vai processar o bloco, o que é essa taxa de transação? Ela fica com uma diferença entre o valor enviado e o valor que é para ser destinado a um determinado nodo. Então você tem um valor inicial e um valor final. O que aconteceu aqui, tipicamente quando você tem uma diferença, eles consideram que isso é exatamente uma taxa de transação e coisa e tal. Mas eles nunca contaram com taxa de transação negativa. O que o cara fez? Ele botou uma taxa de transação negativa. E aí o que acontece? Em tese, ele aceita, porque né, o valor é voluntário, você bota quanto você quiser, mas quando ele acaba sendo processado lá no código, isso dava um erro de overflow inteiro. Lembra, números inteiros em computador, na verdade, eles são usados como complemento, né? Então, na verdade, é um número inteiro muito grande, indica que é negativo, na verdade.
Então, no final das contas, foi aí que criou esse bug, gerou 184 bilhões de bitcoins nisso daí. Passou por todas as checagens de todas as regras, por quê? Porque em muitos lugares aquilo era visto como um número negativo, então não tinha problema, passava negativo, né? Não faz diferença nenhuma, mas no final, quando isso foi acreditar no bloco em si, acabou virando um número muito grande, no final das contas, de Bitcoin, contornando todas as coisas, né? O mais estranho é você ver aqui, está disponível ainda o bate-papo, o Garzik é justamente um dos desenvolvedores do Bitcoin, e ele falando aqui, olha só, isso aqui é a mensagem original, que ele falou na hora, olha só, tem alguma coisa estranha nesse bloco 74638, né? Se você ver agora o bloco 74638, não tem nada demais aqui, é um bloco com poucas transações, é típico dessa época, né, no início do Bitcoin, não tinha muita gente usando ainda, então tinha poucas transações e coisa e tal, mas por que tá assim, não tem esse bug dos 184 bilhões de Bitcoins? Justamente porque eles corrigiram o problema. Ele mostra aqui o bloco, coisa e tal, como é que funcionou, o que foi isso daqui, e ele já falando aqui, ó, esse valor é justamente o int 64 max, ou seja, o maior número do inteiro possível em satoshis armazenado lá. Então realmente deu um negócio negativo e foi esse o problema. Passou por tudo. O cara efetivamente criou 184 bilhões. Houve o ataque, houve um momento ali pelo dia 15 de agosto de 2010 que durante algumas horas, levou 5 horas, havia 184 bilhões de bitcoins em uma carteira na rede do Bitcoin, né? Aí aqui você vê a discussão dos outros administradores e coisa e tal, como resolver, não sei o que lá, qual é a coisa. Vamos dar uma olhada no código aqui, como eles resolveram isso. E está marcado aqui justamente na função check transaction, verificar transação, né? Ou seja, a primeira coisa que eles falam aqui é verificar overflow negativo, verificar por valores negativos ou overflow, que é justamente o bug 5139. Então ele checa aqui, ele checa todas as taxas de transação, né, que você colocou naquele bloco, então cada pessoa pode ter colocado para cada transação uma taxa de transação diferente, ele checa cada uma delas e olha só, se for menor do que 0, né, ele vai lá e dá o erro vout negativo. Se for maior do que max money, ou seja, se for maior do que 21 milhões, ele também dá erro. Max money é 21 milhões. É 21 milhões. Repara que ele registra isso aqui na forma de satoshis, tá? O valor armazenado no código é em satoshis, na verdade. O ponto decimal ele coloca em algum momento depois. Então, esse valor aí dá mais do que 21 milhões, porque na verdade é 21 milhões de satoshis, que é o máximo total que vai ser criado no Bitcoin para sempre. Por óbvio, ninguém pode usar uma taxa maior do que 21 milhões. Na verdade, repara que é um cheque absolutamente básico, porque ninguém imagina alguém fazendo uma taxa de transferência, uma taxa de transação de 21 milhões de Bitcoins, né? É realmente um absurdo completo isso daí. Ele checa também aqui o Money Range, eu imagino que ele faz uma validação um pouco mais razoável aí do total que está sendo gasto na transação, para também não chegar em 21 milhões, em tese nunca vai ter mais do que 21 milhões. Então ele está fazendo aqui justamente essas verificações para evitar esse problema que houve lá em 2010. Então, beleza, fizeram essa correção rapidamente, publicaram uma versão 3.11 do Bitcoin. Quer ver? Se você olhar aqui, o erro afetava até a versão 3.10, a versão 3.11 saiu com essa correção, mas daí você tem um problema, porque agora na blockchain, você tem uma blockchain com uma transação de 184 bilhões de bitcoins. Como se resolve isso? Lembra, a blockchain ela é imutável, ela não muda mais. Já foi esse Bitcoin para lá, como é que você muda esse tipo de coisa? E bem, o que aconteceu na época foi justamente que foi identificado esse bug, o pessoal entrou em contato com todos os mineradores, com um grande número de mineradores, passou para eles o código corrigido e pediu para eles retornarem as transações para o bloco 7467, né, que seria o bloco imediatamente anterior a esse. Eles até disponibilizaram uma cópia do blockchain no bloco 74637, um bloco antes do problema, de forma que os outros mineradores fizeram, ou a maior parte dos mineradores fez, colocou o código novo, que evita esse problema, e colocou também o blockchain novo
que na verdade é um blockchain, voltou um blockchain antigo e passou a novamente validar as transações daquela ali, só que, como agora o código do Node ele tinha a verificação para aquele negócio, aquela transação particular nunca foi considerada, ela foi descartada de cara, nunca mais foi considerada, e aí continuou-se a minerar só com esses blocos, a partir deste blockchain corrigido, né, já sem o problema. Mas você fala, eles conseguiram fazer isso com todos os nodos? Não, eles não conseguiram fazer com todos os nodos. Ainda teve nodo que estava com problema depois disso, mas qual que é a grande vantagem disso daí? Com o tempo, a cadeia gerada pelos nodos limpos, né, pelos nodos que estavam fazendo a verificação correta, ficou maior do que a cadeia gerada pelo nodo que tinha problema, o nodo que ainda aceitava aquela transação inválida lá atrás, né? E é por isso que você tem que entender que a confirmação do Bitcoin leva algum tempo. Uma confirmação só é pouco. O recomendado deles são 6 confirmações, ou seja, 6 blocos, para você ter certeza que você está na blockchain mais alta, na blockchain mais extensa, e assim você garante que não tem esse problema, né? Repara, isso naquela época foi relativamente fácil de fazer, porque eram poucos mineradores, eles entraram em contato com todo mundo, pediram para reverter e coisa e tal. Foi relativamente simples de fazer. Se isso acontecer, se acontecer um bug desse tipo, se ele for explorado, porque acontecer um bug similar a esse, eu vou mostrar para vocês mais adiante que teve um bug que eles identificaram similar a esse, só que ele não foi explorado. Então, mas se for explorado, se vai gerar uma transação assim na blockchain, você teria que voltar atrás na blockchain, e a forma de você fazer isso é essa. Você atualiza os nodos, pelo menos 51% dos nodos, atualiza nesses lugares a blockchain correta e passa a considerar só blocos feitos, só blocos minerados dentro da correção já feita, né? Com o tempo, os blocos limpos, vamos dizer assim, os blocos corretos, tendem a ultrapassar o bloco, a blockchain que está com erro, e aí você não consegue mais fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, é uma história que foi realmente complicada, foi o maior estresse que teve no Bitcoin até aqui. Se isso acontecer novamente agora, como eu falei, vai ser muito mais complicado, vai levar muito mais tempo para o Bitcoin se recuperar, porque teria que substituir uma quantidade enorme de nodos e mineradores se a exploração acontecer, para restaurar a blockchain ao valor razoável. Então repara que mesmo a blockchain sendo algo puramente de escrita apenas, que você não pode alterar, existem formas de corrigir problemas. E por que isso funciona? Por que essas coisas funcionam? Porque todas as pessoas envolvidas com Bitcoin querem que o Bitcoin funcione. Ninguém quer quebrar as regras. Se você quer quebrar as regras do Bitcoin, gerar esse valor absurdo de não sei que lá quantos bilhões de dólares, e você está quebrando as regras, você está desvalorizando o próprio Bitcoin. Esse Bitcoin, no final das contas, não iria valer nada, porque se isso daí não fosse corrigido, esses 184 não iriam valer nada. Então essa é a beleza do Bitcoin. A própria teoria dos jogos, o próprio fato do consenso das pessoas que trabalham com Bitcoin quererem que o Bitcoin funcione, leva isso a ter uma estrutura muito boa, ter uma confiabilidade muito boa. No caso de haver um ataque, haver algo que corrompe essas regras, é relativamente simples você corrigir, porque você pode pedir às pessoas, olha só, essa regra aí, esse bloco que aconteceu, isso foi um erro, claramente foi um erro, a gente precisa corrigir esse troço, porque senão vai desvalorizar o Bitcoin no futuro. E estando dentro das regras colocadas lá por Satoshi, desde o início no Bitcoin, isso não tem problema, isso vai ser aceito pelo consenso, as pessoas vão voltar as suas blockchains à altura correta, pelo menos a maioria delas. Se a maioria delas fizer isso, acabou. Mesmo que algumas continuem transacionando a blockchain errada, com o tempo, se tem mais da metade desse lado de cá, mais da metade jogando positivo, jogando certo, rapidamente essa blockchain do lado de cá vai crescer mais do que a outra, e a outra vai ser naturalmente descartada pelo algoritmo, né? Então isso daí foi o pior bug do Bitcoin em toda a história até aqui. Foi um bug que foi explorado, chegou a gerar Bitcoins inválidos. Felizmente foi bem no iniciozinho, então foi fácil de corrigir. Não é que não seria, que seria impossível de corrigir hoje. Hoje em dia corrigiria-se da mesma forma, como eu expliquei, mas seria bem mais complicado, porque hoje a quantidade de gente usando Bitcoin ainda é muito grande. Então isso daí, esse é o grande bug da inflação de 2010, muito a aprender com ele, né? E, de novo, uma coisa que a gente tira disso daqui para nós programadores, que é uma coisa muito importante que eu falo sempre.
O problema do desenvolvedor com relação à segurança é a mentalidade. O desenvolvedor, ele tipicamente enxerga o código dele pelo lado do código funcionando. Como as coisas seriam com o código funcionando, com tudo funcionando, sem nenhum problema. Ele raramente lembra de olhar e se falhar. E se o cara botar um valor negativo? E se o cara botar um valor acima do limite? E se tiver um erro de qualquer tipo? Enfim, o desenvolvedor, ele tem que aprender, o bom desenvolvedor de segurança, ele tem que aprender a considerar a falha, considerar o que pode dar errado naquela transação, o que pode dar errado naquele tipo de coisa, né? É lógico, uma vez descoberto o problema, você vê que rapidamente eles perceberam que era porque era um número maior que o inteiro, então certamente foi um overflow negativo, foi um underflow, né? Enfim. É que underflow, na verdade, é quando é abaixo da precisão, né? É um overflow negativo, é o termo correto. Então, eles perceberam esse problema e aí resolveram isso rapidamente, mas é o tipo da coisa que realmente foi um problema sério. Tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. É muito importante a mentalidade do desenvolvedor de justamente tentar pegar a falha do programa, né? E aqui entra também uma outra especialidade, que foi algo que eu fiz a minha vida toda, de avaliação, de inspeção de segurança de sistemas, que justamente quando você chama outra pessoa para fazer o peer review do seu código, tipicamente vai ser outro desenvolvedor, vai ter o mesmo bias, a mesma orientação de olhar pelo lado positivo, pelo lado do sucesso do código, né? Então muitas vezes isso não é suficiente para o aspecto de segurança. Daí a importância do consultor que vai fazer a inspeção de código para pegar problemas. Porque eu, quando fazia isso, você já vai pelo outro lado, você já vai pelo lado da falha. Você já começa a olhar todo o código da pessoa pelo lado da falha. O que vai acontecer se tal valor estiver fora do padrão, se tal valor está negativo, se tal valor está positivo, enfim. Você acaba vendo a coisa por uma perspectiva diferente, que é justamente a perspectiva da falha. E dá para tirar uma outra lição disso aqui, que é justamente a importância do que eu chamo lá no curso de funções intrinsecamente seguras. Toda a função intrinsecamente segura é um conceito interessante de você fazer, consiste em toda função, a primeira coisa que você faz na função é, antes de mais nada, fazer a verificação dos parâmetros, de todos os dados que estão sendo recebidos por aquela função, se eles estão dentro do esperado, que é basicamente o que ele acaba fazendo aqui. Ó. Repara que ele começa o check transaction, ele verifica isso aqui. É que essa função, na verdade, ela é uma função de check já, né? Mas, tipicamente, quando você vai fazer uma função qualquer, antes de qualquer coisa, você checa se todos os parâmetros dela estão dentro do esperado e só começa a fazer qualquer coisa, qualquer processamento de fato, se tiver tudo dentro do esperado. Qualquer erro você descarta, retorna um erro, dá uma exception, faz alguma coisa, mas não segue o processamento. E também, na função intrinsecamente segura, é muito importante checar erros e exceções. A sua função ela tem que ser uma função que não importa com que dados ela seja chamada, ela nunca vai voar, ela nunca vai fazer algo inesperado. Ela vai sempre retornar erro ou sucesso, mas nunca um erro catastrófico, nunca fazer algo totalmente fora do normal, né? Então é isso daí, grande lição, grande bug, maior bug do Bitcoin. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.